Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos estudando a plenitude do Evangelho. Nos estudos anteriores, nós vimos que ao pecador cometer o pecado, ele pegava o animal, levava até o santuário, colocava sua mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados, sacrificava-o. E o sangue contaminado deste animal era introduzido no santuário. Preste muita atenção nisso, nesse detalhe. O sangue contaminado pelo pecado era levado para dentro do santuário e aspergido no véu. Todo ano eram-se feitos sacrifícios para perdão dos pecados. Todo dia tinha o sacrifício diário, que era o sacrifício pela manhã e à tarde também. Durante todo o ano os pecados eram acumulados no santuário, contaminando o santuário. E no dia da expiação, uma vez ao ano, todo o povo era convocado a se reunir-se em frente ao santuário para o dia da expiação. E olha o que diz Levítico 16, versos 29 e 30. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O dia da expiação era o dia de acerto de contas, o dia do juízo, o dia qual o povo tinha que se consagrar, demonstrar sinceridade, arrependimento total, demonstrar de que todos aqueles sacrifícios a quais eles fizeram realmente estavam arrependidos. Era uma confirmação do seu arrependimento. Era uma confirmação de que eles estavam se consagrando inteiramente ao Senhor. Era o dia de acerto de contas. Também o capítulo 23 do livro de Levítico, verso 27. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Era o dia de afligir a alma, se arrepender, se humilhar perante o Senhor. Demonstrar inteiro arrependimento. Vimos também que o santuário terrestre era uma cópia do modelo que existe no céu. Portanto, era a forma didática de Deus ensinar ao povo o plano da redenção. Como que Deus faz para salvar o ser humano. E nós estudamos todo o conjunto de ações divinas para nos salvar. No dia da expiação, era o momento a qual todos os pecados que estavam impregnados, contaminando o santuário, eram removidos do santuário, colocados sobre o bode emissário e encaminhado ao deserto para morrer. Era o dia a qual o santuário era purificado, removido todos os pecados que existiam ali. Como o santuário terrestre era o modelo do céu, hoje nós vamos ver uma profecia relacionada a isso. O tema de hoje é o dia do juízo. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de compartilhar com seus amigos, pois é muito importante que muitos e muitos tenham acesso a esse conhecimento. Deixe seu like também e deixe seus comentários, dúvidas, perguntas. Também acesse nossas redes sociais, caso você queira conversar, tirar suas dúvidas ou ampliar seu conhecimento, estamos à disposição. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. A palavra aqui diz que nós possuímos um tal sumo sacerdote.
que o nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós quando nós cometemos um pecado, da mesma forma que acontecia no santuário no passado. Nós nos ajoelhamos, pedimos perdão e o nosso Senhor comparece perante o Pai para interceder por nós, dizendo: Senhor, aqui está o seu servo, ele cometeu um pecado, mas aqui está o meu sangue derramado para perdão do pecado dele. Aí então nossos pecados são perdoados em nome do Senhor Jesus, pelo sangue derramado por ele na cruz. Percebe como o que acontecia no passado lá no santuário, acontece no santuário celestial? Nosso Senhor Jesus intercedendo por nós lá, levando seu sangue, o sangue derramado, as marcas dele nas mãos, perante o Pai. Aqui está, Senhor, o sacrifício feito para perdão dos pecados de toda a humanidade. E a palavra que diz, como ministro do santuário, ele está ministrando lá por mim e por você. Mas há algo interessante. Há uma profecia lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 8. Abra sua Bíblia. Vamos estudar juntos esta profecia. Daniel capítulo 8, verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que santuário é esse? Nós sabemos e nós estudamos que a cada ano, uma vez ao ano, o santuário terrestre era purificado, era removido todos os seus pecados. Mas essa profecia, ela trata-se do santuário celestial. É uma profecia concernente ao santuário celestial. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Vamos abrir um parênteses agora. Gostaria de comentar algo com você. Em Números 14, verso 34, diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Também Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Então, de acordo com a Bíblia, profeticamente dizendo, cada dia representa um ano. Então, ao nós levarmos em consideração que em profecia um dia equivale a um ano, essa profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No primeiro estudo nosso, nós vimos que Deus criou cada dia. E ele disse, houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, se nós convertemos em ano, são 2.300 anos. Então, esclarecendo, aqui, essa profecia, Daniel 8,14, quer dizer o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos e o santuário será purificado. Quando ocorreu isso? Ou quando ocorrerá esta purificação do santuário? E o que isso significará? O início dessa profecia está detalhado aqui, no próprio livro de Daniel, capítulo 9, e o verso 25. Olha o que diz. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações
se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa profecia ela se cumpriu em 457 a.C. 457 a.C., o rei Artaxerxes, rei dos Meda e Persas, deu a ordem para que o povo de Israel saíssem do exílio e retornassem para Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Então esta profecia deu-se início no ano 457 a.C. Calcula-se então 457 menos 2.300 anos e chegamos à data que indica o cumprimento da profecia da purificação do santuário celestial. Dar-se-á em 1844. Portanto, em 1844, nosso Senhor Jesus ele começou a ministrar no lugar santíssimo. Deu-se início, então, o juízo. Nós dizemos o juízo investigativo. Claro que essa profecia ela contém muito mais detalhes, né? Nós vemos aqui no verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Porém, nós vamos nos atentar somente neste ponto. Do ano 457, contar 2.300 anos até 1854, nós achamos o ponto principal da onde se iniciou o juízo investigativo. Em um outro estudo nós podemos retomar esse estudo e detalhar um pouco mais. Mas para a didática nossa, vamos utilizar somente esse cálculo. Do ano 457, que é onde o rei autorizou, deu a ordem para que o povo de Israel, que estavam exilados, retornasse para Jerusalém para reconstruir, cumprindo assim a profecia de início dos 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. Em 1854, iniciou-se então o juízo investigativo. E o que acontece no juízo investigativo? Daniel, capítulo 7, verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. Ainda Apocalipse, capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Portanto, existem os livros a qual os pecados são registrados, que é os livros das memórias, ou memorial, e existe o livro da vida. De acordo com Apocalipse capítulo 13, verso 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, no julgamento, abriram-se os livros, da onde os pecados estão sendo registrados. Todos os pecados registrados. Eu e você, quando nós pecamos, nossos pecados são registrados lá no céu. Mas quando nós nos arrependemos, nos ajoelhamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos livros lá do céu, na frente do nosso pecado, nosso anjo escreve: pecado
perdoado. Percebe? Da mesma forma que acontecia aqui na terra, no santuário terrestre, também acontece lá no céu. Os pecados ficam acumulados, registrados. E aí no dia da expiação é o dia do acerto de contas. Em 1844, nosso Senhor Jesus adentrou o lugar santíssimo e começou a fazer expiação pelos pecados, julgar os pecados. Primeiro dos mortos e depois então dos vivos. Temos ali o início do julgamento. Você entende? Quando terminar o julgamento, nosso Senhor vai voltar? Então nosso Senhor Jesus só vai voltar a hora que estiver todos os seres humanos julgados. Ele não vai deixar para julgar depois. Porque quando ele vier, já vai estar tudo decidido. Preste muita atenção agora. Apocalipse capítulo 8, verso 3. Deus nos revela o seguinte. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Esse anjo que o apóstolo João viu com o incensário na mão é o nosso Senhor Jesus. Pois a palavra diz que é Ele que intercede por nós. E a palavra diz, é da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A passagem aqui descreve o fim da intercessão. Quando acabar o julgamento, quando nosso Senhor acabar de julgar todos os seres humanos, ele vai lançar o incensário, simbolizando o fim da intercessão, o fim do julgamento. Todos os seres humanos, todo o destino da humanidade estará definida. E no próximo estudo, estudaremos o que vai ocorrer após este evento, após o fim da intercessão do nosso Senhor. Que Deus o abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar, dar o like e fazer seus comentários. E não se esqueça, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.